Família, vamos começar esse sábado da melhor forma, com uma pergunta polêmica logo no início do vídeo em relação à decisão de amanhã contra o Botafogo. Você é o vascaíno raiz? Tá assim, Thiagão, fala sério, time misto, time reserva, eu quero o time principal, Igor Jesus e quem, sei lá, que tá lá, quero o principal. Ou você é o vascaíno Nutella? Não, Thiagão, que isso? A gente perdeu pro Série C, pro Flamengo, é a nossa chance de ganhar o primeiro clássico e passar para a semifinal do Campeonato Carioca. E aí? Posso deixar aqui a minha opinião? Família, eu não sou raiz, eu não sou Nutella, mas eu entendo que o Vasco precisa encarar adversários fortes nesse início de temporada. Então eu gostaria de enfrentar o Botafogo com força máxima. Thiagão, e a semifinal vai ficar difícil? Paciência. Porque assim, eu penso, por exemplo, no jogo contra o União Rondonópolis. O que a gente tira daquele jogo ali? A classificação. E só. O próprio Verratti, né, falou sobre isso, as limitações do adversário. Você não tira nada, você não tira a confiança, sei lá, alguma ideia tática, absolutamente nada. Agora você pega como exemplo as partidas contra o Volta Redonda, que é um time, né, da Série B, Série C, Flamengo. Você encara esses adversários e ali expõe algumas fragilidades que você tem. A gente iniciou a temporada, poxa, esse meio campo do Vasco vai chegar com qualidade, né? Tendo a ideia daquelas duas partidas no ano passado, que o Felipe povoou ali o meio campo, jogou com dois atacantes, o Vasco vai se sair bem, e essas partidas jogaram na nossa cara que a gente necessita, precisa de jogadores de velocidade. Então se você encara esses adversários que, poxa, vão, né, uma facilidade, irmão, você imagina no Brasileiro, na Copa do Brasil, eu entendo que os reservas do Botafogo, claro, vão dar mais dificuldades que o time do União Rondonópolis, mas nesse momento, eu como torcedor, eu quero encarar times que possam trazer dificuldades para o Vasco. É isso, porque eu não penso somente na semifinal do Carioca, eu penso a longo prazo, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Então a gente tem que entender quem é quem nesse time do Vasco, família. Então, se eu pudesse escolher, eu gostaria de encarar o Botafogo com força máxima amanhã, mas acho difícil isso acontecer. Eu tava olhando aqui, né, o time reserva do Botafogo, por exemplo, que encarou o Boa Vista, né? Nessa última partida, na penúltima partida ali, antes de encarar o Racing, tá aí, ó, Leonardo Lineker, ou Link, perdão, é Link? É isso, é o goleiro do Atlético Paranaense, né, Léo Link. A zaga ali, ó, Serafim e o David Ricardo, né, um jogador que o Vasco até demonstrou interesse, Matheus Ponte, Cuiabano, que aí é um jogador que figura sempre ali no time titular, e aí a galera aqui da frente, cara, Newton, Cauê, Harlen, Patrick de Paula e o... Não, Juan Cruz não, cara. Na moral, tem esse também, né? Aí entra com esse time aqui, o Vasco não ganha, dá aquela, né, broxada também, né? Pelo amor de Deus, tomar gol do Juan Cruz não dá, cara. E pensar que o Botafogo pagou 40 milhões no Juan Cruz, né? Que isso, que loucura, família vascaína. Mas tá aí, eu prefiro pegar o time principal. Eu sei que a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, ela também é importante, tá na tela para vocês, né? Até pensando em calendário, o Vasco joga amanhã às 6h30. Eu não sei a data correta, né, da semifinal, mas acho que teria ali algum jogo, né? No meio dessa Copa do Brasil aqui que o Vasco deve encarar provavelmente o Nova Iguaçu. Então, é um calendário também importante, visando aí, né, a estreia do Campeonato Brasileiro, que é no dia 29/3 contra o Santos de Neymar. Esse duelo aí, Coutinho e Neymar. Conta aí o que você gostaria amanhã. Time principal ou time reserva do Botafogo? E chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar mais um pouco aqui sobre Lloyd Augusto. A gente tem aqui mais uma informação, as primeiras palavras do atacante português Nuno Moreira, e vamos trocar uma ideia também sobre o atacante colombiano que o Vasco acertou, Palácios. Eu quero trazer aqui a galera do FBTV Futebol Sem Clichê, né, analisando esse atleta. Eu tenho alguns lances aqui e também vou trazer um jornalista, torcedor do Atlético Mineiro, falando sobre esse atleta que, olha, correr, ele corre, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui do Matheus Gilbert em relação ao Lloyd Augusto. Tá na tela. O Vasco segue negociando pelo atacante Lloyd Augusto, mas definiu o dia de domingo como prazo final para a situação ser resolvida. O empresário do jogador segue tentando a saída dele do time turco e tem otimismo pela liberação.
O time turco, se o time turco enviar a documentação até domingo, o jogador será do Vasco. Caso contrário, o clube vai se retirar do negócio. Importante. A possível chegada de Lloyd não impedirá a contratação do colombiano Palacios. A princípio, o Vasco tinha definido o atacante como plano B, mas pelo baixo custo não dependerá de outra negociação. Tá, eu até comentei isso aqui com vocês, né, brincando aí, a fila andou em Lloyd Augusto, mas em relação ao Palacios que o Vasco tinha acertado com o Galo. Depois o jogador deu o ok e agora esse atleta vai nos ajudar, espero eu, nessa temporada de 2025. Então é até amanhã, né? E amanhã a gente vai saber se de fato o Lloyd Augusto vai jogar no Vasco. Aquela live lá mexeu com os corações dos vascaínos, né? Porque um pouquinho, né, de 22 ali correndo nas veias do Lloyd Augusto. Que jogador, hein? Muito engraçado. Que até MC ele quer ser. Família vascaína, em termos de característica, pelo que eu tô vendo assim do Palácio, é muito parecido, né? Só que tem um ponto. O Lloyd me parece que joga pelo lado esquerdo, né? E aí você teria o Nuno como opção, o David quando voltar, e o Lloyd, né, que jogam ali pelo lado esquerdo. Pelo lado direito tá ficando cheio ali, né? Tem o Garré, o Palacios gosta de jogar por ali também, pelo que eu tô vendo. O Adson, né, quando voltar. Então, assim, o Vasco vai ficar com algumas opções de velocidade, que é o Palacios e o Lloyd, se acertar. Jogadores que têm essa característica de velocidade, mas qualidade para trabalhar pelo meio, que é o Garré, que é o Nuno. O Adson também tem esse perfil. Então, você vai ter várias opções. Ah, tá maravilhoso, é um mundo da Disney, o Vasco vai voar abaixo, o Vasco vai brigar por títulos. Não é o ponto. Não é o caso. Tá feliz? Tá com as coisas de contratações? Não é esse o ponto. A gente fala uma coisa, a galera entende outra totalmente diferente. Eu tô esperançoso. Eu tô aqui com fé desses jogadores performarem, e aí é o que eu tô comentando com vocês. Um outro nível de atuação, sabe? Eu espero do Vasco. Até esqueci de comentar com vocês no início do vídeo, mas eu quero trazer aqui o Felipe Bastos, né? Ele estava no programa de ontem, Seleção Sport TV, e falando desses jogadores que estão chegando aí no Vasco, Garré, Nuno Moreira, né? Eles comentaram também um pouco sobre a questão do Nasser Villarreal, mas o Vasco ainda não acertou com esse atleta. Se liga só, é bem o que eu penso. Bem, e vem pro ataque e o vídeo é real. Então, na teoria, são 3 nomes para tentar tirar esse vazio que hoje o Vasco tem, principalmente nas beiradas do campo, né? Isso era uma das coisas que o Carille já cobrava, já pedia, porque é a mudança de característica dos jogadores, né? A mudança de característica do Vasco dentro do jogo, né? O Vasco se mostrou um time que gosta da posse de bola, mas muitas das vezes, quando jogou contra o Flamengo agora, precisou sair em transição e não tinha tanta velocidade. Então você precisa de jogadores do lado do campo que consiga fazer isso, até pro Coutinho, até pro Verratti, associar mais um pouquinho e sair em velocidade. Isso vai mudar a característica do Vasco dentro do jogo. E é isso que ele cobrava. Lembrando que o Vasco, em 42 dias, jogou 8 jogos. Então tá indo. E sem esses reforços. E a mudança de característica eu acho que ajuda o Vasco. Diferentemente de alguns jogadores que saíram no ano passado, que talvez hoje, por exemplo, o Rodrigues que saiu, o colombiano que saiu, ia ajudar, que é um jogador de velocidade, mas por algumas outras coisas saiu. E o Vasco precisa desse jogador de velocidade. Esses jogadores que estão chegando vai dar mais opções para o Carille mexer no seu time, botar um time mais defensivo, talvez um bloco um pouquinho mais baixo. Ou com mais alternativa, né? Com mais alternativa. Hoje o Vasco é um time que tem muita posse de bola. E quando não tem posse de bola, não consegue jogar. Eu até acho que a forma de jogar que o Carille desenvolveu para esse Vasco foi um pouco a adaptação a essa falta de jogador que te dê profundidade do lado. Ele deu o corredor aos laterais. Isso aí. E tentou fazer um time que ficasse mais tempo no campo do adversário, com os laterais sendo... Quem dá velocidade ao time hoje é o Paulo Henrique. Isso. E pra mim é o melhor jogador do Vasco na temporada. Na temporada, por enquanto, porque é um jogador que faz gol, um jogador que tem velocidade, pisa na área, já fez gols aí no Campeonato Carioca. E essa mudança de característica vai ajudar, vai elevar o nível do Coutinho, porque é um cara que precisa do passe, precisa do último passe, e esse jogador de velocidade vai dar essa opção para ele. O Verratti mete muito gol. Vai aumentar o nível de gol, então isso acaba ajudando o Vasco, que precisa classificar no domingo, né? Que é contra um Botafogo. Contra um Botafogo que também não vai o 100%, que eu acho que vai se preparar para a Recopa, mas os jogadores que vão a campo também tem que mostrar, né? Tem que mostrar porque também quer jogar a Recopa. Tá aí, exatamente. Pegando ali o gancho, né, do PH, eu já comentei isso aqui com vocês, né? Eu também acho. O PH, nesse momento, é o melhor jogador do Vasco na temporada. Em relação ao que ele fala ali, eu discordo, né? Que o Vasco é um time de posse de bola, né? Não tá conseguindo também ter essa posse de bola, chegar no gol do adversário, né? Criando alternativas, tocando a bola. E aí a necessidade desses jogadores de velocidade. Agora, não dá pra negar. O Nuno Moreira, que a gente vai passar aqui, é uma aposta, né, que vem em evolução na carreira. A gente trouxe aqui ontem, né,
o Buena falando, o treinador dele do Casa Pia, um jogador que estava ali no Vizela, foi subindo, né? Acho que não, já chegou na primeira divisão, né? E aí, 2 anos ali, evoluindo, chegou no Casa Pia e está vivendo o seu melhor momento, tanto que foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro, né? A questão do Palácio, um jogador que não conseguiu se firmar no Atlético, aposta também. O Garré, um jogador que teve uma excelente temporada, me parece 23, e aí 24 teve uma lesão, não conseguiu voltar ali em alto nível, também uma aposta. Ah, pode ser apostas interessantes? Sim, mas a gente tem que ver dentro de campo. Mas fato é que o Felipe Bastos falou, nesse momento o Vasco está dando as opções para o Carille. Ah, é as opções dos sonhos? Não. Beleza, mas pelo menos tem as opções nesse momento e agora é um pouco de fé para que esses jogadores possam se adaptar no Vasco e nos ajudar a evoluir aí, né, melhorar o nosso nível de atuação, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui o Nuno Moreira, as primeiras palavras do atacante português do Vasco. Na tela. Sim, eu espero que seja uma boa experiência para mim. É um clube muito grande, como disse, mas pronto, eu acho que o Brasil vai ser um lugar fácil de adaptação pela língua, pela cultura, pela comida, então estou muito feliz de estar aqui. O que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo o que tenho de mim em campo, foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho mas pronto, estou muito contente de estar aqui porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Daí, família, legal, o jogador chega com muita vontade, né, de render aqui no Vasco, no futebol brasileiro. E é isso, já falei bastante aqui, né, sobre as características, a qualidade de jogador, o momento, né, tava atuando até há pouco tempo, né, jogou no dia 15, então a parte física tá show de bola, agora é fazer os exames, regularizar o atleta e torcer para que ele possa nos ajudar. Eu estava vendo em algum lugar, né, que ele pode fazer a sua estreia no jogo contra, eu ia falar Nova Iguaçu, tô cismando com o Nova Iguaçu, porque eu acho que o Nova Iguaçu vai passar aí e vai enfrentar o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil, mas deve fazer a sua estreia na segunda fase da Copa do Brasil. Família vascaína. Para finalizar a nossa resenha, vamos falar sobre o Palácios. E aí eu quero trazer aqui o canal FBTV Futebol Sem Clichê para analisar esse atleta. Tá na tela. Característica do jogador, posicionamento, função dentro de campo. O que mais dá para falar sobre Brahim Palácios? Bora conversar com o mapa de movimentação, mapa de calor do atleta aí sendo exposto para a gente poder conferir. O Brahim Palácios, pessoal, é um atacante canhoto, tá bom? Que faz aquele movimento de pé trocado, ou seja, um canhoto jogando aberto pelo lado direito. O Brahim, pessoal, é um jogador mais de força em posição física. É diferente do Nuno Moreira, do Garré, outros atacantes que estão chegando para reforçar o Vasco. É um cara de, talvez não tenha tanta técnica assim, mas é um cara que esse sim, de fato, vai explodir bastante em velocidade. Pra vocês terem ideia, no último campeonato brasileiro, ele chegou a atingir na partida contra o Botafogo 36 quilômetros de velocidade máxima. Pra vocês terem ideia, o pique mais rápido do Brasileirão no ano passado foi o do Emmanuel Machuca, que estava no Fortaleza, né, já até saiu, e ele atingiu 36,3 de velocidade máxima. Ou seja, o Brahim ficou ali entre os piques mais rápidos do último campeonato brasileiro, mesmo não tendo tanta minutagem. Então é um jogador com muita capacidade física de atacar um espaço em velocidade, né? Não é um cara que no espaço curto vai se virar tão bem, mas é aquele perfil que eu acho que o Vasco está buscando há bastante tempo, de um cara de mais força, em posição física e velocidade bruta para jogar ali pelo lado do campo, tá bom? Final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Brahim Palácios reforçando o Vasco? Bem, galera, não é um nome assim que me empolga, né? O Vasco vai queimar mais uma vaga de estrangeiro pro ataque com um jogador que eu acho que dificilmente vai ser um titular do Vasco da Gama ao longo de 2025. Até um jogador promissor, um cara que quando chegou no Atlético Mineiro eu achei uma boa aposta, mas ainda não está naquele processo de adaptação 100%. Aqui no Brasil, eu acho que hoje o Vasco precisa de atletas com uma outra... A gente tem um pouco mais de certeza que vão jogar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um atleta que complementa, sim, o elenco do Vasco em relação a características. Se ele conseguir ser o Brahim Palácios lá de 2023, do Atlético Nacional, o Vasco vai ter uma boa peça no elenco, um cara com estatura, com força, com bastante velocidade pro lado do campo. É uma forma de jogar, né? Uma característica que o Vasco hoje não tem no elenco no momento que eu tô gravando o vídeo. Então, eu acho que é um atleta que vai compor o grupo ali do Vasco da Gama, não vai ser um cara assim pra mudar o nível do time, mas pelo menos em relação a elenco, ele agrega características, tá bom? Correr, o Palácios corre, hein, família vascaína? Mas pegando um gancho do que o Felipe Bastos falou, né, até citando o Emerson Rodrigues, que nesse Vasco ele teria um encaixe, até comparando com o Jean Davi, comparando com o Jean Davi. Eu concordo. Eu acho que o Emerson Rodrigues poderia ajudar mais que o Jean Davi. E eu não vou falar que o Jean Davi é fraco, que é horrível. Vou até te dar um exemplo. Eu acho que o Jean Davi, ele teria encaixe num time que tem ali um camisa 10, um meio armador de mais mobilidade. Vou citar aqui um Savarino,
um Cauli do Bahia, jogadores com mais, né, velocidade, de repente já tem um encaixe, com um atacante também de mobilidade, né, que é o caso, por exemplo, do Igor Jesus, que a gente pode enfrentar amanhã. E aí, sei lá, um ponta, né, agudo, eu acho que o Jean David teria um encaixe, né, ponta construtor. Nesse Vasco, tendo o Verratti, que é mais pesadão, Felipe Coutinho ou o Payet, o time com mais dificuldade física, não tem, cara, não tem. E eu sempre tô pontuando isso aqui com vocês. Os scouts do Vasco, que validaram a contratação do Jean David, entendendo esse contexto desde o ano passado, que o Vasco precisava de atacante rápido, na contratação do Jean David, com todo respeito, eles não entendem absolutamente nada de bola. Nada de bola. Nada. Então até concordo com o Felipe Bastos nesse sentido, que serve para o Palácio. Ah, é o jogador que vai chegar, que a gente tem certeza não, mas tem uma característica que hoje faz falta ao Vasco, que é essa velocidade. Eu vou até passar aqui alguns lances dele. Ele jogou, né, eu acho que recentemente contra o Barros, contra o Figueiredo, contra o América Mineiro, e aí tem lances interessantes, né? Justamente do que faz falta ao Vasco hoje, que é encarar a marcação, dar um tapa pro fundo. Tem lances dele aí, vocês estão acompanhando, que ele puxa para a perna esquerda e faz o cruzamento, né? Então o Verratti pode se beneficiar disso. Então assim, é um jogador que nesse momento eu vou ficar feliz, fogos, carnaval fora de época? Claro que não. Mas esse atleta, eu entendo a contratação, porque ele tem uma característica que faz muita falta ao Vasco. Velocidade, atacar espaço. Jean David, eu não consigo entender. Agora eu queria trazer aqui um jornalista, torcedor do Galo, para falar do Brian Palacios. Olha só. Disse aqui que eu achava que o Atlético não deveria, enfim, não é que não deveria negociar, mas que tinha que pensar bem, porque é a questão de elenco, é a questão do ano ser muito longo. Nós já temos aí o próprio Palácios lesionado, né, mas volta em breve. Nós temos aí o Júnior Santos, que já vai demorar aí de 45 a 60 dias, segundo o Tanaka. Então, assim, se as lesões acontecerem, se os problemas acontecerem, a gente pode chegar uma hora e ficar sem opção. Aí vai ter que puxar talvez algum jogador aí do Sub-20 e tudo. Mas, enfim, por outro lado, o Palácios vai para um time grande, que está em reconstrução. Ele, para mim, será titular absoluto, porque o Vasco não tem um ponta. Assim, não é nem na direita ou na esquerda, não tem um ponta. Tem meias, né? O Coutinho, o Payet, tem centroavante, o Veguete e tudo. Mas um ponta de velocidade, drible e tudo, eles não têm no elenco. Então, o Palácios, a chance dele ir para ser titular, nesse momento é grande. Aí vai depender dele a sequência, né? E talvez, tendo uma sequência, ele consiga melhorar o seu futebol. Tá vendo aí? O mundo sabe que o Vasco não tem jogadores de velocidade. Fazer o quê? Então assim, pelo que ele falou aí, né, um jogador que lá no Galo é para compor elenco, né? Então assim, eu espero que o Palácios possa render, né? A gente tem um exemplo aí do PH, né, que saiu de lá e nem colocou a camisa direito, e hoje é um jogador importante, né? A gente também trouxe o Jair, que aí a gente sempre espera um pouco mais do Jair, porque é muito bom de bola, chegou com status de titular no Vasco, e eu acho que o Palácios dá pra gente comparar com essa situação do PH, né? Vamos torcer para que ele possa ajudar como o PH vem ajudando. Família vascaína, mas é aquilo que eu venho falando. Essa contratação eu ainda consigo entender perfeitamente. O cara é rápido, o cara deu um pique aí, né? Viu? Passa um carro. Mas a do Jean David, sinceramente, é inacreditável. Vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.